1 Reis capítulo 3, verso 23. 1 Reis 3, verso 23, diz assim, vou avançar um pouquinho o texto, assim, o rei disse: esta afirma, meu filho está vivo e o seu filho está morto, enquanto aquela diz, não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou, tragam-me uma espada, e trouxeram-lhe. Ele ordenou, cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha e nem sua, corte-na ao meio. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança, deem-lhe a primeira mulher, ela é a mãe. Preste atenção no versículo 28. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Diga glória a Deus. Irmãos, a história de Salomão, quando ele começa a tomar as suas decisões como juiz, como rei de Israel, ela vem agora a ser corroborada com essa história, sobre ele vem julgar essa situação dessas duas mães que estão numa disputa. Essa história, irmãos, de Salomão é uma história que até mesmo uma pessoa que talvez nunca esteve no convívio da igreja, ela conhece, já ouviu falar de uma certa forma. Salomão, irmãos, foi o homem mais sábio que já existiu sobre a terra. Não houve homem neste mundo que teve a sabedoria que Salomão teve. E essa sabedoria, irmãos, Deus concedeu a Salomão, porque certa vez, irmãos, Salomão ele fez uma oferta muito agradável a Deus. E a oferta, irmãos, abre os céus ao nosso favor. E eu quero declarar, 2021 é o ano dos céus abertos sobre a nossa vida, em nome de Jesus, amém, irmãos? E ao Salomão oferecer aquela oferta a Deus, a Bíblia vem nos dizer que naquela noite, numa visão, num sonho, Deus aparece a Salomão e fala para Salomão, irmãos, algo que todos nós talvez um dia gostaríamos de ouvir. Você imagina Deus chegar para você e dizer assim: meu filho, pode pedir o que você quiser? Você imagina, irmãos, que coisa maravilhosa. Nós com certeza já temos a nossa lista de desejos, né? Salomão não era diferente, ainda mais como rei. Como rei ele poderia pedir a morte dos seus inimigos. Como rei ele podia pedir muita riqueza, muita fama. Mas Salomão, irmãos, ele faz esse pedido. Ele pede: Senhor, me dá sabedoria para administrar essa nação, para liderar essa nação. E olha que algo interessante, irmãos, porque Salomão pediu sabedoria, Deus diz: já que você não me pediu riqueza, não me pediu a morte dos seus inimigos e me pediu sabedoria, eu vou te fazer o homem mais sábio da história da humanidade, e ainda vou dar e vou acrescentar todas essas coisas para você. Então agora aqui, irmãos, a Bíblia, presta atenção nisso, ela vem agora registrar essa história. O objetivo dessa história é provar e demonstrar esta sabedoria de Salomão. A Bíblia então vem nos dizer, irmãos, que duas mulheres chegam perante Salomão. E agora elas têm uma causa muito inusitada. A Bíblia nos diz que aquelas duas mulheres, elas tiveram filhos, no intervalo assim de poucos dias, eram duas prostitutas, elas moravam juntas na mesma casa. E aconteceu que uma das mães, durante a noite, por um descuido, claro, algo que fora da sua intenção, ela acabou se deitando sobre a criança. Ao se deitar sobre a criança acabou falecendo. Aquela mãe percebeu isso no meio da noite, no meio da madrugada, e quando ela viu que o seu filho estava morto, num ato ali de esperteza, de malandragem, aquela mulher então olhou para o lado e viu que estava sua colega, sua amiga, também com o seu bebê recém-nascido. O que ela fez? Ela trocou as crianças. Quando chegou pela manhã, a outra mãe, ao acordar, ela viu que o seu filho estava morto, mas mãe conhece seu filho. E ela olhou então o seu filho e percebeu: mas essa criança não é minha. Então agora começou uma disputa entre as duas. E a outra dizia: não, esse filho é seu, você que dormiu em cima dele e tal. E aquilo, irmãos, foi se agravando. Elas começaram a discutir, e não conseguiam chegar a uma solução diante daquilo. Então tiveram que começar a levar às autoridades, aos juízes, para que pudesse então agora alguém descobrir quem era realmente a mãe verdadeira da criança que estava viva. Irmãos, e claro que ali em Israel havia várias instâncias.
O rei, ele não julgava todas as causas, o rei julgava somente as causas mais difíceis que ninguém conseguia julgar. Então, para aquela situação ter chegado perante o rei Salomão, é porque já havia passado por instâncias inferiores, ninguém conseguiu chegar a uma conclusão, ninguém conseguiu solucionar aquele problema, e agora então, diante de Salomão, existe um grande problema para ele resolver: como descobrir quem é a mãe verdadeira. Assim, irmãos, como diante de Salomão havia um problema para ser resolvido, eu não vou ser nem ingênuo aqui de perguntar e pedir para levantar a mão quem tem algum problema para resolver. Eu sei que todos nós temos um problema para resolver, no mínimo um, mas também temos um Deus que é capaz de nos dar a solução e a vitória sobre todos eles. Amém? Por isso, faça assim com as tuas mãos, e agora por alguns segundos creia que os céus estão abertos sobre você, e fale com o Senhor agora. Fale com Ele, apresente a tua causa ao Senhor Jesus. Fale com Ele agora. Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Chegamos agora, Pai, não perante o rei humano, mas o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele, ó Pai, que pode, Deus, ó Pai, fazer todas as coisas, ó Pai, aquele Deus que, Deus, ó Pai, o impossível é a sua especialidade, Senhor. Aquele Deus, ó Pai, que quando o homem diz que não é possível, não pode, não tem como acontecer. Aquele Deus que é o médico dos médicos, ó Pai, que olha para aquela doença que não tem mais tratamento e diz: eu vou trazer a cura sobre este corpo. Aquele Deus, ó Pai, que pode tocar corações, abrir portas, remover os obstáculos, destravar a vida. Senhor, nosso Deus eterno Pai, nós oramos e chegamos diante de Ti nesta noite e pedimos, Pai, faça o Teu milagre nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Salomão, irmãos, conseguiu trazer a solução para aquele problema, como nós vamos conseguir também, em nome do Senhor Jesus, amém, irmãos? Mas Salomão, irmãos, ele teve alguns passos para conseguir aquela solução. O primeiro passo que Salomão, irmãos, precisou para poder resolver aquela situação, passo que ele precisou dar para poder trazer aquela vitória sobre aquela questão. Salomão, irmãos, precisou encarar aquele problema. Salomão precisou enfrentar aquela situação. Veja bem, apesar de ele ser rei e era responsabilidade dele julgar, também ele era rei, talvez ele podia falar: quer saber de uma coisa? Eu não vou resolver isso. Deixe os juízes das instâncias inferiores. Ele podia devolver aquele processo, né? Como nós temos tema judiciário, eu vou devolver para o outro. Olha, eu estou cansado hoje, eu sou rei, eu tenho muita coisa para fazer. Não, irmãos, Salomão, ele trouxe aquela solução, porque ele encarou. Para que nós possamos, irmãos, resolver os nossos problemas, nós precisamos da força do Senhor, e nós precisamos encarar aquilo que está diante de nós. Nós precisamos olhar de uma forma diferente para os problemas e dizer: eu vou vencer este problema, porque eu sou um resolvedor de problemas. Diga comigo: eu sou um resolvedor de problemas. Eu sei, irmãos, que essa palavra não tem no português, estou aqui adequando ela, mas eu queria que a partir de hoje, Deus fala conosco, você pudesse mudar a sua mentalidade. Olhe os problemas de forma diferente. Irmãos, a verdade é que a vida, ela é uma constante jornada de solução de problemas. Problemas, eles são inevitáveis, sempre teremos problemas para resolver. Ela diz que esse mundo, ele jaz no maligno. A vida inteira você vai resolver problemas. E se nós não olharmos dessa forma, nós não vamos conseguir vencê-los. Quando você nasce, você sai do ventre da sua mãe, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Resolver um problema. Veja bem, quando o neném nasce, irmãos, ele sai ali do ventre da mãe, o que acontece? Aquela criança, ela está com fome. Mas ela sabe falar? Não. Ela sabe fazer algum gesto? Não. Então o que a criança faz? Esse é o choro da criança, né? Ela chora. Por que a criança chora? Porque ela tem que resolver um problema. Eu estou com fome, eu preciso mostrar para minha mãe que eu preciso ser alimentado. Olha que coisa interessante, a primeira coisa que a gente faz na vida é resolver um problema. E assim, irmãos, nós passaremos a vida toda, nós somos resolvedores de problema. Aí aquela criança nasce, ela cresce um pouquinho, aí os pais têm que se preocupar agora, têm que resolver um outro problema. Eles têm que resolver o problema: que escola que eu vou pôr.
Aí começa a ter que levar na escola, buscar na escola, levar na escola, buscar na escola. E aquela canseira, um dia vai você, um dia vai outro. E aí você que está cansado. Mas aí quando a criança começa a crescer, e talvez ela comece a pegar um ônibus, alguma coisa, aí vem outro problema. Enquanto que o problema anterior era levar na escola e buscar, agora o problema é saber se o filho está na escola ou não. Não é assim mesmo? As profissões, elas servem para quê? Para resolver problemas. Os engenheiros existem para o quê? Resolver um problema de uma construção. Os médicos existem para resolver o problema o quê? Da saúde. Os professores existem para resolver o problema de como transmitir o conhecimento e ensinar uma pessoa. Prestadores de serviço, eles servem para quê, irmãos? Resolver o quê? Problemas. Esses dias, conversando com a pastora Thalita, no finalzinho do ano passado, eu achei algo assim muito interessante. Ela estava olhando aqueles grupos. Nós moramos num condomínio e ela estava olhando no grupo do WhatsApp do condomínio. E naquele grupo acontece o que acontece em todos os grupos, viu, gente? E é uns negócios, ela vai acompanhando assim, olha que a vizinha falou, tal, né? E fica lá, né? Mas o pessoal também usa o grupo para poder divulgar o serviço deles. E ela falou assim, amor, olha que algo interessante. Eu falei, o que foi? Olha, tem uma pessoa aqui que está prestando um serviço. Eu falei, qual é? Ela está fazendo um serviço de decoração de árvore de Natal. Eu falei, puxa vida. Ela está se preparando para decorar a árvore. Eu falei assim, olha que coisa interessante. Eu falei, e tem gente pagando para isso? E ela falou assim, tem gente que está pagando. Você paga a pessoa, ela vem e decora a sua árvore de Natal. No começo eu achei meio estranho, mas eu falei assim, puxa vida, que pessoa interessante, que pessoa criativa. Ela encontrou um problema. Tem gente que não sabe decorar a árvore de Natal, irmãos. Tem gente que não sabe combinar as cores, né? Nem vou pedir para você olhar para o lado, ver a roupa, tudo descombinando aí, né? Tem gente que não consegue o negócio. Tem gente que sabe, mas talvez não tem tempo. E olha que esperteza da pessoa. Eu vou ser uma pessoa que vou solucionar o problema. E eu fiquei assim, puxa vida, que coisa linda, que pessoa criativa. Ela olhou um problema e falou assim, eu vou resolver este problema. Aí a pastora falou assim, então a gente vai contratar. Ela falou assim, não vamos deixar os outros contratar, né? A gente já tem bastante gente aqui em casa para ajudar nisso. O rapaz, ele está lá apaixonado pela moça. Ele tem que resolver o que? Um problema. Qual é o problema que ele tem que resolver? Ele tem que comunicar que ele está apaixonado pela moça. Ele tem que resolver isso. E é simplesmente chegar lá falando? Não, tem que ter a habilidade na coisa, né, gente? Você não pode chegar de qualquer jeito. Vai que você leva um fora, né? Aí você perde tudo. Irmãos, eu lembro o dia que eu encostei na mão da pastora Thalita pela primeira vez. E foi acho que mais ou menos assim, comecinho de fevereiro. Estava fazendo 20 anos a primeira vez que eu encostei na mão dela. Esses dias, irmãos, eu cheguei para ela assim e falei assim, amor, você sabe que dia é hoje? Ela falou assim, não. Eu falei, hoje está fazendo exatamente 20 anos, porque 20 anos atrás, nesse dia, nesse horário, eu te vi pela primeira vez. Só, irmãos, eu tenho guardado isso aí. E aí, irmãos, eu estava assim, né, paquerando ela, tal, aquele crush, aquela coisa, eu olhava para ela, né, e eu falei assim, acho que eu estou gostando dessa moça. Claro, irmãos, ela já estava perdida por mim, né, estava desesperada, né, mas eu precisava testar, né, ver se, né. Aí a gente foi no cinema. Eu acho que foi por esses, hoje é Valentine's Day nos Estados Unidos, né? Acho que talvez foi até hoje, talvez faz 20 anos hoje, talvez, né? E eu lembro que a gente estava no cinema, estava eu sentado assim na cadeira, uma amiga nossa, e ela do lado. E aí eu falei assim, quer saber do quê? Hoje eu vou pela fé no nome do Senhor Jesus, né, irmãos? Porque tudo a gente ora, até orei, viu, irmãos? Orei mesmo, viu? Eu falei, vou tentar encostar na mão dela. Aí eu passei a minha mão assim por trás, a nossa amiga estava assim, uma amiga em comum, no meio, né? Aí eu fui me contorcendo todo assim, né? Até que eu encostei na mão dela. Aí veio aquele frio na barriga, porque agora era a hora da verdade, né? Se aquele sentimento era recíproco ou não, né? Falei, se ela soltar da minha mão, é porque eu estou aqui iludido e estou achando que é uma coisa e não é. Mas se ela segurar, é porque ela está gostando também. Irmãos, na hora que eu encostei na mão assim dela, ela já pegou minha mão, agarrou e ficou assim. Falei, calma mulher, vamos casar não hoje também, né? Não, claro que essa é a minha versão, né, irmão? Diga comigo, eu sou um resolvedor de problemas. Nós queremos ganhar uma alma para Jesus, temos um problema para resolver, nós temos que anunciar para aquela pessoa que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, você quer crescer na vida? Quantos querem crescer na vida? Quantos querem prosperar na sua vida?
Então você tem que ser um resolvedor de problemas. Mude a sua mentalidade, pare de fugir dos problemas, comece a buscar problemas. Porque a prova que você está crescendo na vida é porque você está tendo problemas maiores e novos. Se você quer crescer na vida, você vai ter que ser um resolvedor de problemas. Quando você recebe uma promoção no seu trabalho, o que você está recebendo? Um problema maior. Isso é uma promoção. Você trabalha com vendas, então você tem que resolver um problema, certo, gente? Você tem que bater a sua meta, você tem que resolver esse problema. E aí, porque você bate tanto bem a sua meta, porque você alcança tão bem os seus resultados, o que o teu chefe fala para você? Fala assim, ó, parabéns. Já como você resolve muito bem o seu problema, de bater as metas todos os meses, agora você vai ser o supervisor de vendas. Agora o que aconteceu? Agora você tem que resolver o problema da meta da equipe inteira. Resolver os problemas, irmãos, é o que faz a gente crescer. Você tem que ter um problema para resolver. Você tem que ser responsável por alguma coisa. Pais que estão aqui, olhe para os teus filhos e dê um problema para eles. Claro que de acordo com a idade. Talvez se forem menores, fala assim, olha, está vendo esse cachorro aqui? Esse cachorro aqui é problema seu. Você vai ter que levar esse cachorro para andar todo dia. É sua responsabilidade dar o alimento para ele. Está vendo aquela louça lá, menina? Menino, é sua responsabilidade. Você tem que resolver isso. Os filhos estão me odiando agora, né, gente? Mas é para o seu bem. Por que isso é muito importante, irmãos? Porque a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 25, na parábola dos talentos, que aquele que for fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Ou seja, se você não tem um problema para resolver, a sua capacidade não é testada. Mas uma vez que você tem aquele problema, você resolve ele, a sua capacidade agora é demonstrada. A Bíblia então diz que Deus vai olhar para você e dizer, parabéns meu filho, já que você resolveu este problema, eu vou te dar um problema maior. Porque aquele que for fiel no pouco, Deus vai colocar sobre o muito. Por isso levante sua mão e diga assim, eu sou um resolvedor de problemas. Faz assim com as suas mãos e diga assim, Senhor Jesus, me dá um problema. Sem enroscar agora, né, gente? Vocês são fera, né? A máscara escondeu, né? E se eu fosse dar um tema para essa mensagem, essa seria a mensagem, me dá um problema. Porque o problema vai mostrar o teu potencial. O problema vai mostrar aquilo que você pode fazer. E tome posse dessa palavra. Você é mais capaz do que você imagina. Você é mais forte do que você imagina. Você é mais inteligente do que você imagina. Você tem um futuro melhor mais do que você imagina. Veja bem, irmãos, ter problema não é problema. Eu vou repetir, ter problema não é problema. Desde que o problema seja um problema maior e novo. Se você está tendo problemas novos e maiores, significa que você está crescendo. O que nos leva então a um outro pensamento. O verdadeiro problema é quando os problemas sempre são os mesmos. Quando se passa 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e é sempre o mesmo problema. Aquele problema não é resolvido. Aquela situação não é consertada. O que nos leva agora, irmãos, a um segundo passo para que nós possamos ter vitória sobre os nossos problemas. Enquanto que o primeiro passo é encarar o problema e dizer, eu sou um resolvedor de problemas. Salomão falou assim, é minha responsabilidade, eu vou resolver isso. Olha que algo interessante, no versículo 23, Salomão dá um passo seguinte, veja bem, aquelas mulheres já tinham discutido perante o rei, rei, o menino é meu, o menino é... A outra fala, não, mas o menino é meu, foi ela que foi descuidada, não foi ele, e ela estava acusando, aquilo já tinha passado por instâncias inferiores, talvez já tinha até uma pastinha descrevendo o problema, mas olha que algo interessante, no versículo 23, antes de Salomão buscar agora a solução, de uma forma muito clara, objetiva e resumida, ele diz, o problema é esse. Versículo 23 diz o seguinte, o rei disse, esta afirma, meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz, não, seu filho está morto e o meu está vivo. Salomão, irmãos, ele teve ali um segundo passo para a gente resolver os problemas. Salomão teve um encontro com a verdade.
A solução de um problema, irmãos, começa com o encontro com a verdade. João 8,32 diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto não chegarmos, irmãos, à raiz do problema, não conseguiremos chegar ao topo da solução. Uma definição precoce e errada do problema vai gerar uma solução errada. Eu vou repetir: enquanto não chegarmos à raiz do problema, não conseguiremos chegar ao topo da solução. Uma definição precoce e errada do problema vai gerar uma solução errada. Salomão fez questão de dizer: deixa eu entender bem as coisas, o que está acontecendo, qual é o problema? O problema é esse. Eu gosto muito daquele programa, irmãos, da Super Nani. Já comentei isso algumas vezes. Muitas vezes ela era chamada porque os filhos estão dando problema e ela gasta um tempo observando, não é mesmo? Ela gasta um tempo analisando, até que então ela chama os pais e dizem: olha, a questão é a seguinte, o problema não é a criança, o problema são vocês. Por isso, vença a ansiedade, não seja acelerado demais, não seja apressado demais para dizer: olha, quer saber o seguinte, o problema é esse. Não, toda vez que um problema estiver diante de você, busque a raiz daquele problema, busque descobrir realmente do que eu estou lidando aqui. Não somente, irmãos, de coisas assim complicadas e complexas, como a criação de um filho, por exemplo, até mesmo de algo simples. Esses dias o pessoal chegou para mim com um computador e falou assim: olha, pastor, esse computador não está sendo mais suficiente para aquilo que nós fazemos e a gente precisa comprar um novo. Algo simples, né? Mas com essa mentalidade de ser resolvedor de problema, e que tudo começa a gente encontrando a raiz do problema, eu falei assim: antes da gente fazer a compra do problema, eu quero que vocês chamem um técnico e eu quero que ele faça uma análise desse equipamento. E eu quero que ele olhe as características e ele realmente me diga, um técnico, se o problema é esse. Se o problema é que esse computador ele não tem as especificações técnicas suficientes para a performance que ele exige, ou se é mau uso. Porque muitas vezes o equipamento ele é capaz de fazer, mas quem está operando ele está usando de forma errada. Por que isso é muito importante, irmãos? Porque se não faço aquela análise antes, se o problema não é o equipamento, mas é o mau uso do equipamento, iríamos comprar um outro equipamento e logo em pouco tempo aquele equipamento também já não estaria sendo suficiente e um dinheiro seria desperdiçado. Por isso que você também deve buscar conselhos. Muitas vezes nós não conseguimos olhar uma expressão em inglês que diz, né, big picture, o quadro geral. Às vezes você está dentro de um problema, você não enxerga ele por completo. Por isso que é importante você ter pessoas experientes na sua vida, conselheiros, pais, pastores, líderes, às vezes um tio, um avô, um chefe seu, e quando você tiver aquele problema, fala: olha, eu estou lidando com isso, e às vezes aquela pessoa vai fazer você enxergar a verdadeira raiz do problema. Quem está entendendo, diga amém. Um outro obstáculo para nós termos o encontro com a verdade é a confusão na nossa mente. Nunca houve uma geração tão confusa como a geração de hoje. Nós somos bombardeados de pessoas, de informações na internet. Todo mundo sabe o que você tem que fazer com a sua vida. Todo mundo tem uma solução. Você precisa de uma solução, irmãos, para qualquer coisa. Eu acho isso às vezes incrível, né? Para algumas coisas. Tudo que você precisa. Esses dias eu precisava trocar a bateria do relógio. E eu coloquei lá no YouTube como troca a bateria do relógio, e o cara estava explicando como troca, e você vai ver lá tudo que você precisa. Mas às vezes, irmãos, tem tanta gente dando tanta opinião de tudo como que tem que ser resolvido, que às vezes a gente fica até mesmo o quê? Confuso demais. E um obstáculo muito sério, olhe para cá, que tem impedido muitas pessoas de ter um encontro com a verdade, que é o começo da solução do problema, é a covardia. Muitas vezes, irmãos, nós não queremos encontrar com a verdade, porque nós temos medo do que nós vamos descobrir. Nós não queremos encontrar a verdade, porque ela dói muitas vezes. Como pastor, é minha função de liderança, de gerência. Muitas vezes tem que encontrar a verdade, irmãos, e muitas vezes dói. Dói no coração, às vezes, saber: olha, isso aqui não está funcionando, isso aqui não está sendo feito direito. Fico triste. Muitas vezes me sinto fracassado, porque dói, falo assim: puxa vida, não estou conseguindo realizar isso. Mas eu não posso fugir disso. Por mais dolorido que seja, eu preciso saber: este é o problema, este é o problema. Se a falha é minha, a falha é minha.
Talvez alguns casais aqui precisam trazer um encontro com a verdade hoje, e dizer: quer saber do que? Nós não estamos bem. Nós estamos mascarando o nosso casamento. Da porta do quarto para fora é uma coisa, mas da porta do quarto para dentro é outra coisa. Alguns aqui talvez vão ter que ter um encontro com a verdade e chegar à conclusão e dizer: quer saber do que? Eu preciso aprender a lidar com dinheiro, eu não sei lidar com dinheiro. Talvez alguns homens aqui vão ter que ser humildes e dizer: quer saber do que? A minha esposa administra melhor do que eu. E remover o machismo, aquele ar de superioridade, porque ser o cabeça do lar não é ser o soberano do lar, não é ser o superior do lar. Ser o cabeça do lar é ser humilde, ser a direção do lar. E se tua esposa, talvez, ela é mais eficiente do que você na administração das finanças, tenha um encontro com a verdade e diga: quer saber do que, meu amor? Cuida você. Alguns aqui talvez vão ter que ter um encontro com a sua alma, com o seu interior, e dizer: quer saber do que? Eu estou esgotado, eu estou sofrendo um processo de burnout, eu não tenho mais força, eu não tenho mais ânimo, eu preciso resgatar a minha vida, eu preciso ter uma vida mais moderada. Talvez isso vai custar o meu crescimento profissional, talvez custe, mas eu preciso fazer isso. Para termos um encontro com a verdade, irmãos, temos que remover as desculpas. Desculpa, irmãos, é algo assim: se você quiser encontrar uma desculpa, você acha. Para tudo na sua vida, se você quiser encontrar uma desculpa, você vai achar uma desculpa. É a essência do homem, irmãos, é a essência pecadora que existe dentro do ser humano. É sempre ser uma vítima, é sempre transferir a culpa. Ah, mas é a pessoa, é o chefe, é o pai, é a mãe, mas é o líder, é o pastor, é o governo, é o Bolsonaro. É tudo culpa dos outros, mas nunca é a minha culpa, a minha responsabilidade. Nunca sou eu, é sempre os outros, é sempre alguém, é sempre uma situação. Isso, irmãos, está intrínseco no ser humano. Quando a gente olha Adão, lá no jardim do Éden, ao cometer o pecado, Deus vai confrontar Adão e falar assim: Adão, o que você fez? Qual foi a primeira reação de Adão, irmãos? Ele transferiu a responsabilidade. E Adão, irmãos, foi ligeiro no negócio, foi liso ali, viu, gente? Ele conseguiu numa resposta só culpar todo mundo. Ele fala: Deus, a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, eu não fiz nada, foi essa tal de mulher aqui. E o negócio, eu estava de boa aqui, Deus tranquilo, o Senhor inventou esse negócio de mulher. Ou seja, foi a mulher e o Senhor. Chega de culpar. Chega de culpar aquela pessoa que te abusou na infância. Chega de culpar aquela pessoa que talvez ficou te amaldiçoando. É hora de você olhar, por mais dolorido que seja, e dizer: eu preciso ter um encontro com a verdade. Com calma, sem ansiedade, com coragem, sem covardia, com humildade e sem vitimismo e orgulho, peça para o Espírito Santo agora trazer à tona a verdade na sua vida. Acalme seus pensamentos, gaste tempo pensando para encontrar a raiz do problema. E preste atenção nisso, esteja sensível nos próximos dias, porque eu estou orando por você, para que Deus abra os teus olhos e mostre a raiz daquele problema. Se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus. Hoje é dia de libertação nas nossas vidas. Depois de encarar os problemas, porque nós somos resolvedores de problemas, amém, igreja? Amém não foi muito forte não, mas eu sei, eu entendo, viu? A mensagem vai entrar durante a semana no teu coração. Além de nós sermos resolvedores de problema, além de termos um encontro com a verdade, nós também precisamos agora buscar a sabedoria que vem do céu sobre nós. Tiago capítulo 1 verso 5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Quando eu buscava, irmãos, a Deus nessa parte da mensagem, eu comecei a buscar ali como que Salomão chegou àquela decisão, àquela escolha. Que decisão, gente, que sabedoria de Salomão. Traga-me uma espada, vamos cortar a criança ao meio. A mãe verdadeira então diz: não, rei, não corte a criança, eu prefiro abrir mão da maternidade, do convívio com meu filho, para que ele esteja vivo, nem que seja com outra mulher, com outra mãe. Enquanto a outra mulher diz: não, se não for ter para mim, também não vai ser para ela. E ali, irmãos, todos então conseguem chegar à conclusão de quem era a mãe verdadeira. Que coisa interessante, e eu pesquisei como que Salomão chegou àquilo.
E eu fui estudar, irmãos, na psicologia, como que a gente consegue encontrar as soluções de um problema, como que Salomão, por que ele pensou na espada, e até, irmãos, que o Espírito Santo começou a falar assim: Daniel, ei, para, você não está entendendo. O texto é exatamente para isso. O texto não é para dizer e mostrar um método de como encontrar a solução. O texto é para revelar a unção divina que vem sobre nós. E eu quero declarar aqui uma unção de sabedoria. Deus está aqui para derramar hoje. Uma unção de sabedoria está chegando na tua vida, você que está no culto online. Talvez hoje você precise de uma sabedoria de Deus para ter uma ideia, para inovar nos seus negócios. Talvez você precise de uma solução de Deus para explicar algo para alguém que não consegue entender, seja talvez o esposo, a esposa, um filho, um amigo. Talvez hoje você precise de sabedoria de Deus para uma capacidade de aprendizado, aprender um idioma, aprender algo que você não está conseguindo entender. Talvez hoje você precise de sabedoria de Deus para revelar a origem desse hábito, desse comportamento nocivo que está dificultando e travando a sua vida. Há uma sabedoria de Deus sobre nós aqui.